Pessoal, boa tarde. Eu parei tudo que estava fazendo para poder comentar com vocês rapidamente, esse vídeo não vai demorar muito, sobre essa questão da saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça. E eu queria comentar com vocês só alguns fatos muito breves, mas que vão pedir nossa reflexão. Em primeiro lugar, galera, eu sei que muita gente vai me criticar, pode não entender bem o que eu vou colocar aqui. Eu queria dizer que eu não vou, esse vídeo não é um apoio ao Bolsonaro, não é nada disso. Mas eu queria pedir primeiro a reflexão de vocês em relação à insistência do Moro em defender uma Polícia Federal independente. A gente sabe muito bem que o Bolsonaro ele não tem interesse republicano nenhum em querer mexer na Polícia Federal, ele não está com boa vontade, não está querendo gerenciar a Polícia Federal para combater o crime, para combater as milícias, não é nada disso. Ele quer mexer na Polícia Federal porque ele está interessado em defender a sua prole, os seus filhos que estão aí na mira para serem investigados por conta da relação com as fake news e também da possibilidade de terem patrocinado ou induzido aí aqueles atos contra a democracia que aconteceram recentemente. Então o que ele quer fazer não é nada republicano, é imoral, é incorreto, mas não é por isso que a gente vai defender a Polícia Federal independente. Isso não justifica a gente permitir esse discurso perverso de defender o independentismo de uma instituição como a Polícia Federal. Lembremos que a Polícia Federal é vinculada ao Poder Executivo. Lembremos que o diretor-geral da Polícia Federal é nomeado pelo ministro da Justiça, que por sua vez é nomeado pelo presidente da República. E a gente não pode agora, por conta da nossa discordância com o Bolsonaro, e eu sou um dos maiores críticos do Bolsonaro, a gente não pode, por conta dessa discordância, começar a defender uma Polícia Federal independente. E aí, eu peço a vocês uma reflexão. Vamos lembrar da atuação da Polícia Federal em 2015. Em 2016, na época do impeachment da Dilma Rousseff. O que a Polícia Federal, sob esse manto de independentismo, manto esse que até o juiz Moro defendeu ainda há pouco, dizendo que naquela época a Polícia Federal era mais independente e tal, e elogiou até, de certa forma, os governos do PT naquele período, né? O que a Polícia Federal fez naquela época? A Polícia Federal cometeu uma sequência de ilegalidades, grampeou a ex-presidenta da República, grampeou indivíduos particularmente, conversas particulares, divulgou para a imprensa conversas junto com o Ministério Público, né, que sempre tenta atuar também de forma muito perversa e sem freios e contrapesos. Enfim, a gente não pode, nesse momento, sob a pena de a gente estar criando, né, uma grande distorção da nossa Constituição e dos nossos poderes constituídos, defender uma Polícia Federal 100% independente, como a mídia está querendo. Eu sei que a gente, nessa hora, fica, nós, né, do campo progressista, que somos oposição ao governo Bolsonaro, identificamos as mazelas desse governo, a gente fica muito tentado, nesse momento, defender a Polícia Federal independente, e contra o Bolsonaro, querer que investigue logo os filhinhos dele, aqueles caras e tal, parará, que eu também quero muito que investigue, esses caras são uns facínoras, mas a gente, por conta disso, não pode gestar, né, uma instituição como a Polícia Federal de forma independente, dando ela toda a autonomia, como sempre quiseram a Rede Globo, como sempre quis o capital financeiro internacional, lembrando das conexões perversas da Polícia Federal e do Ministério Público Brasileiro com Washington, com a Casa Branca, durante o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, das colaborações espúrias entre o FBI e a nossa Polícia Federal, né, a participação de integrantes das polícias americanas nas investigações de corrupção que levaram aquele processo conturbado na época da Lava Jato e depois, inclusive, na colaboração para aferir as tais das pedaladas fiscais que levaram ao impeachment da Dilma. Então, a nossa Polícia Federal não é santa. E esse interesse generalizado no independentismo dessa instituição só tem por objetivo você ter, dentro do Estado brasileiro, uma corporação que esteja vinculada a interesses externos ao do governo brasileiro, interesses externos à nação brasileira, interesses que não dialoguem com aquilo expresso no voto. Se a gente começar a defender ou permitir que nós tenhamos instituições independentes, para que votar? Para que eleição? Para que depositar confiança em um governante para que ele possa fazer, na frente do governo, mudanças estruturais ou gerencie um país de acordo com o que nós acreditamos ao votar nele, se ele não vai poder mexer nas instituições? Daqui a pouco vai ser o Exército querendo autonomia, independência, né? Daqui a pouco vão ser as polícias estaduais querendo autonomia, independência. A gente não pode permitir isso. A Polícia Federal é vinculada ao Poder Executivo e não tem autonomia e não pode ter autonomia plena, né?
Obviamente que ela também não pode ser utilizada como uma polícia de um governo, né? Como o Bolsonaro também quer fazer de forma imoral, né? A gente não pode permitir isso. Mas existem critérios e mecanismos na Constituição brasileira que nos permitem, enquanto população, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, pressionarmos para que essa polícia não atue de forma negligente, não atue de forma criminosa ou ilegal. Entretanto, a gente não pode cair nessa de defender a Polícia Federal independente. É um apelo que eu faço a vocês. Tem muita gente que já está nas redes sociais e tal, querendo que investigue logo os filhinhos do Bolsonaro. Eu também quero, mas não é esse preço, né? Lembrando que o que a mídia também quer, os interesses da mídia corporativa, é justamente tirar o Moro de lá e criar uma antítese ao Bolsonaro lá para 2022. Né? O Moro sempre foi um queridinho da mídia, fez parte do governo Bolsonaro ali, de certa forma, afiançado pelas grandes corporações, pela mídia, pelo capital internacional, e agora o que a Globo quer fazer também é alçá-lo a um patamar de herói, né? E criar uma antítese ao governo Bolsonaro, que vai enfrentar problemas. Eu não tenho dúvida que essa fala do Moro, as questões que ele trouxe são gravíssimas. Tem que se investigar se o Bolsonaro, de fato, não estava querendo advogar em causa própria para defender os filhos. Eu acho que estava mesmo, tem que investigar e ir para cima dele. Não tenho dúvida que também tem crime de responsabilidade aí no fato dele ter exonerado o delegado lá da Polícia Federal, o delegado-chefe da Polícia Federal, e ter colocado lá a assinatura do Sérgio Moro. Isso também é crime de responsabilidade, tem que ser aferido, tem que ser investigado, né? Isso pode destruir o governo Bolsonaro, mas façamos isso pela legalidade, sem que para isso nós defendamos uma Polícia Federal independente, sem freios, sem contrapesos, sem o controle do Executivo, como pressupõe a Constituição de 88. Eu queria levantar essa bola aqui. Eu sei que minha opinião pode gerar um pouco de polêmica entre muitas pessoas, mas Bolsonaro não é santo, assim também como Sérgio Moro não é santo, nem limpinho e cheiroso. Tá? Não tem heróis nessa história. Vamos ficar atento que o que a mídia quer, o que o Sistema Globo de Comunicação quer, é justamente criar esse novo mito que seria agora o Sérgio Moro, né? E o próximo que os meios de comunicação e o capital internacional vão retirar do governo Bolsonaro, sem dúvida, é o Paulo Guedes. É o próximo a entregar o chapéu e desafiançar junto ao capital internacional, ao capital financeiro internacional, o governo Bolsonaro, né? Se preparando então para 2022 sob as bênçãos da Rede Globo e do capital estrangeiro que agora estão rompendo com esse governo. Vamos ficar atento a esse jogo, porque também a gente não pode caminhar junto do capital financeiro nem da Rede Globo, tá? Fica atento, galera, não é uma defesa de Bolsonaro, é uma defesa da legalidade. Valeu!